Beleza. Começando então mais uma live aqui, mais uma aula ao vivo do Construindo Safras. E hoje a gente vai falar sobre diversos temas, tá certo? Um dos temas será a escolha de cultivar, o que você precisa levar em consideração, grupo de maturação, o ciclo, a exigência nutricional, as resistências, as tolerâncias, época de semeadura, zoneamento agrícola. Tudo isso deve ser levado em consideração, né? Para você decidir qual é a melhor cultivar para você utilizar na sua propriedade. E, normalmente, as cultivares que chegam na cooperativa ou na revenda da sua região já atendem a maioria das situações comum para os produtores da sua região. E os cultivares com grupo de maturação adequado, para quem quer um ciclo mais precoce, para quem quer um ciclo mais tardio, para quem quer fazer esse ciclo da soja um pouco mais precoce, tentando evitar um pouco problema de geada no milho. Então, tudo isso já chega, de certa forma, bem pronto para os produtores da região. Isso é comum. E os ciclos, né, da soja, a gente tem os graus de maturação, grupo de maturação relativo. Então, vai de 4,6 e a gente pode chegar até 8,5. Isso tudo vai variar a cada, por exemplo, um grupo de maturação 5. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ciclo daquela cultivar vai ser de aproximadamente 100 dias. Né? Então, um grupo 6, de aproximadamente 120 dias. Então, cada um ponto do grupo de maturação isso significa 20 dias de ciclo. Claro que isso vai variar de acordo com N fatores. O principal fator seria o fotoperíodo. Por quê? A soja é uma planta de fotoperíodo curto. Então, quanto mais curto, quanto menos horas de sol a planta de soja tiver, mais curto vai ser o ciclo. E é por isso que, quando você planta ela mais tardiamente, vamos supor, uma planta do grupo 5, plantada em outubro, o ciclo dela é de aproximadamente 135 dias. Mas se você plantar isso em novembro, isso já cai para 125 dias. Isso é só um exemplo. Tá? E por que isso acontece? Justamente porque a planta de soja é de fotoperíodo curto. Então, por exemplo, se você utilizar uma soja da Bahia, uma cultivar adaptada da Bahia, se você trazer ela para Maringá, ela vai demorar muito para florescer. Por quê? Porque os dias lá são mais curtos. Então, a soja lá tem que ser de um grupo de maturação que aqui é considerado tardio, mas lá é um grupo de maturação médio ou até mesmo precoce. Então, trazendo essa cultivar para cá, você vai ter problemas, você vai ter um ciclo muito longo. E se você levar uma cultivar adaptada para Maringá, para a região da Bahia, o problema é o contrário, ela vai florescer muito cedo, a variedade vai ser muito precoce, o ciclo vai ser muito curto e com isso, menor tempo de acúmulo de nutrientes, acúmulo de carboidratos, de glicose, então vai ter uma produtividade mais baixa, tá? Mas isso daí normalmente já é bem conversado nas cooperativas, na revenda, e já chegam os grupos de maturação adequados, já chegam no produtor falando assim, olha pessoal, você precisa de uma soja mais precoce, então a cultivar é tal. Se você precisa de uma soja com resistente, a gente tem a RR, a gente tem a Intacta, a gente tem diversos cultivares. Isso já chega mastigado para o produtor. Época de semeadura, o produtor normalmente já vem plantando há algum tempo, aos vizinhos, ele segue isso daí, ele não tem muito problema. Mas uma coisa que pouca gente fala e muitas vezes é deixado de lado é o seguinte, você vai usar uma soja RR ou uma soja convencional? Por que a gente tem que falar sobre isso também? Por quê? Dependendo do nível de infestação e do número de plantas resistentes ao glifosato que você tem na sua propriedade, não compensa você cultivar uma soja RR. Claro que se você está pensando numa cultivar que é intacta, que já vem o RR por tabela,
na tecnologia dessa semente, você pode pensar nisso sim, mas você pensando apenas numa cultivar que seja RR, dependendo do nível de infestação e do número de plantas resistentes ao glifosato, não compensa você plantar uma soja RR na sua propriedade. Compensa você produzir uma soja convencional. Por quê? O prêmio pela produção de uma soja convencional, por saca, chega a ser de 10%. E toda aquela vantagem que você teria por utilizar uma cultivar RR, você deixa de ter. Por quê? Você já tem um nível muito alto de infestação e um número de plantas grandes que já são resistentes ao Roundup, já são resistentes ao glifosato. Então a vantagem de se ter uma soja resistente ao glifosato, você perdeu. E então a convencional pode sim ser uma alternativa. E muitas vezes você pode pensar que não encontra na cooperativa, na revenda mais próxima para você, mais próxima de você. E caso essa seja a sua realidade, a realidade dos produtores à sua volta, entre em contato comigo que o Construindo Safras vai te ajudar nessa situação. Tá certo, pessoal? Contem com a gente para resolver esse problema. Se você já identificou que tem inúmeras plantas resistentes ao glifosato e tem um nível de infestação alto, e está pensando em talvez plantar essa soja convencional a partir disso que eu falei, conversa com a gente que a gente pode ajudar vocês, tá certo? Continuando, depois que você compra a semente, você tem que pensar em quê? No tratamento de sementes, né? Uma semente, lógico, com boa germinação, vigor, salinidade, é essencial, é uma semente de qualidade, necessita de tudo isso. Agora, um tema muito importante é o tratamento de sementes. Por quê? O tratamento com inseticidas, fungicidas, é muito interessante. Já é algo, até de certa forma, bem difundido. E por que é tão importante você utilizar fungicidas, inseticidas no seu tratamento de semente? Justamente para proteger a sua semente contra pragas e doenças. Mas o que isso também traz de vantagem para você, produtor? Quando você faz o tratamento com inseticida e fungicida, você prolonga a vida útil. Eu coloquei entre aspas, né, esse termo, mas você prolonga a vida útil da sua semente no solo. Então, mesmo que não tenha umidade adequada, ocorra algum fator abiótico ou biótico que impeça a germinação, você ter um inseticida e um fungicida no seu tratamento de semente vai dar condições dessa sua semente de soja germinar e emergir por mais tempo. Você prolonga, querendo ou não, a vida útil dessa semente no campo. Agora, outra coisa que é muito discutida é a inoculação. A inoculação no tratamento de sementes e a aplicação do suco de plantio, ela é indispensável para altas produtividades de soja. Por quê? As bactérias vão fixar o nitrogênio para a soja e disponibilizar para a soja. Só que a bactéria não é boazinha, ela não fornece esse nitrogênio de graça para a soja. Ela fornece o nitrogênio para a soja em troca de fotoassimilados, em troca de carboidrato. Então, ela sim é uma relação de simbiose, que tem vantagem para os dois lados. Então, essa inoculação, seja pelo tratamento de sementes ou aplicação pelo suco, é extremamente importante e indispensável para altas produtividades de soja. Só que, como eu falei, a bactéria não é boazinha. A bactéria tem uma relação de troca com a soja. Ela fornece esse nitrogênio, fixa esse nitrogênio em troca de carboidrato pela soja. E o que isso nos leva? Isso nos leva a um assunto um pouco polêmico, que seria a adubação nitrogenada na soja. Esse é um assunto que já vem sendo discutido há algum tempo. Não precisa adubar soja com nitrogênio, porque as bactérias já fornecem toda a necessidade de nitrogênio para a planta. E algumas pesquisas já têm mostrado que você fornecer nitrogênio para a planta para um start, para um início, vai favorecer o rápido estabelecimento para a planta. Por quê? Como eu falei, a bactéria não é boazinha. A bactéria faz uma troca, fixa nitrogênio em troca de carboidrato. E essa troca, quando a planta de soja ainda é muito pequena, quando a gente está se tratando de uma plântula, uma planta ainda pequena,
esse custo que a bactéria demanda de carboidratos da soja é alto. A bactéria demanda bastante carboidrato da soja. E é por isso que a adubação nitrogenada inicial, com doses pequenas, pode sim ser eficiente e favorecer o rápido estabelecimento da cultura da soja, favorecer a imposição de todo o vigor dessa semente. Só que essa adubação não pode passar um limiar, essa dose não pode ser grande. Por quê? Se você fornecer grande quantidade de nitrogênio via adubação para a soja, tem um nitrogênio no solo, fácil dela absorver, muito mais barato para ela do que a troca de carboidratos com a bactéria. Então, o que a soja pensa? Cara, não vou deixar essa bactéria infectar, não. Vou utilizar apenas o nitrogênio do solo, que já está feito na adubação. E isso é um problema, porque a adubação nitrogenada para soja, exclusivamente via adubação, é muito cara. Se você for fornecer nitrogênio para soja, para uma produção de aproximadamente 3 toneladas por hectare, a gente está falando de um custo de nitrogênio de aproximadamente R$ 2.700, tá? Essas contas eu posso passar para vocês depois. Então, qual que é o detalhe? A adubação nitrogenada na soja é sim uma ferramenta interessante, mas temos que tomar cuidado com a dose. E a inoculação é essencial para altas produtividades, para fixação de nitrogênio, disponibilização de nitrogênio para a soja. E agora, a co-inoculação. Esse já é uma ferramenta um pouco mais nova, mas não tão nova assim. E o que a gente pode falar da co-inoculação com azospirillum na soja? A co-inoculação com azospirillum tem mostrado bons resultados. De que forma? Alguns artigos têm indicado que a co-inoculação tem aumentado a eficiência de absorção dos fertilizantes, tá? E qual é a outra vantagem do azospirillum? Ele tem melhorado a nodulação do bradyrhizobium. Então, o azospirillum, a co-inoculação, tem tido resultados bons em dois segmentos: aumentar a eficiência de utilização dos fertilizantes e também melhorar a nodulação. Então, a co-inoculação tem se mostrado uma ferramenta extremamente interessante para a soja. E aí vem outros dois temas interessantes, que seria dois nutrientes, o cobalto e o molibdênio. O cobalto e o molibdênio, já se discute muito isso na soja, isso já está um pouco até batido, mas por que o cobalto e o molibdênio é tão importante para a soja? Entre outros motivos, o molibdênio está envolvido na síntese e processos de diversas enzimas que são essenciais para o metabolismo de nitrogênio. Então, quando a gente fala de molibdênio no tratamento de semente de soja, a gente está falando em aumentar a disponibilidade de nitrogênio para a nossa soja. E quando a gente fala do cobalto, a gente também está pensando em nitrogênio. Por quê? O cobalto é essencial para a soja porque ele tem efeito sobre os rizóbiums, participando da vitamina B12, que é uma vitamina que impede a oxidação dos nódulos. Então, cobalto e molibdênio também são dois nutrientes essenciais para o tratamento de sementes de soja. Agora, um fechamento sobre tratamentos de sementes. A gente deve sim utilizar inseticidas e fungicidas no tratamento de semente para quê? Proteger as sementes contra pragas, doenças e aumentar a vida útil dessa semente no campo. Caso ocorra alguma situação adversa, essa semente ainda vai ter o seu potencial germinativo e de emersão do solo protegido pelo inseticida e fungicida. Além disso, a inoculação com bradyrhizobium é essencial para alcançarmos altas produtividades de soja, porque ele fixa nitrogênio para a planta. E isso já dá o gancho para a adubação nitrogenada na soja. O nitrogênio
inicial, nas doses corretas, favorecem o rápido estabelecimento da cultura, com menor gasto de carboidratos pela soja. Por quê? Como eu falei, os bradyrhizobiums fixam sim nitrogênio para a soja, mas eles não fazem isso de graça, eles cobram carboidratos. Então, então essa troca no início do ciclo da soja tem um custo alto de carboidratos para ela. Por isso que o nitrogênio inicial, em doses corretas, vai ser favorável para a planta, porque o nitrogênio via adubação tem um custo energético mais barato para a planta de soja. Continuando, coinoculação com azospirilo. Ferramenta extremamente importante. Por quê? Aumenta o aproveitamento dos fertilizantes e melhora a inoculação. Então, além de aumentar a eficiência dos outros fertilizantes, como fósforo, potássio, micronutrientes, cálcio, magnésio, enxofre, ele também melhora a fixação de nitrogênio. De que forma? Melhorando a inoculação. E por último, sobre o tratamento de sementes, o cobalto e o molibdênio, porque eles são nutrientes tão importantes para a soja, principalmente para a fixação e para o metabolismo de nitrogênio. Então, cobalto e molibdênio estão inteiramente ligados com a disponibilidade de nitrogênio para a soja. E aí tratamos nossa semente. Tratamos nossas sementes que estão com preço sobe, né? O preço, um valor agregado alto, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Manter ela em local ventilado, limpo, cuidados com temperatura, não estar em contato direto com o chão e um cuidado muito grande com a temperatura. Por quê? A semente de soja, se ela passar de 60 graus, aquela semente não germina mais. Tá? Alguns estudos já apontam isso. Posso estar errado só se é 60 ou 70 graus. Tudo bem, a gente não tem isso no ambiente, no barracão. Provavelmente não. Mas e aquela semente no transporte que ficou lá, a última semente que ficou lá no caminhão, próximo da lona do caminhão, durante 2 horas, viajando no dia? Será que aquela semente não passou dessa temperatura? Provavelmente ela passou por essa temperatura. E provavelmente ela não vai germinar. Então, para você conhecer a sua semente, também é muito interessante você trabalhar com um canteiro de teste de germinação na sua propriedade, tá certo? Isso é uma ferramenta fácil, barata e extremamente rica de informações. Ela gera informações extremamente ricas para vocês, tá certo? Mas agora, continuando, nossa semente, escolhemos nossa semente, fizemos o tratamento, inoculação, coinoculação, fungicidas, inseticidas, cobalto, molibdênio. A nossa semente foi armazenada da maneira correta. E agora a gente vai para o plantio. E tem uma coisa muito interessante no plantio. Se você tiver com o seu trator, a sua plantadora operando a 3,6 km por hora, vocês vão estar distribuindo cerca de 13 sementes em um único segundo. Por quê? Quando você está andando 3,6 km por hora, você está andando 1 metro por segundo. Certo? Então você está distribuindo 13 sementes, que seria mais ou menos a população de 1 metro linear de soja. Agora, se você estiver operando a 9 km por hora, você vai estar andando 2,5 metros por segundo. E o que isso resulta? Você está distribuindo 33 sementes por segundo. Tá, que loucura é essa, Jean? De onde você está tirando isso? E por que você está falando isso? A sua plantadora tem que cortar a palha, preparar o leito de semeadura, posicionar o adubo na profundidade correta, distribuídos uniformemente. Além disso, distribuir uniformemente as sementes, fechar esse leito de semeadura e dar uma leve compactada no suco. Se você está a 3,6 km por hora, você está fazendo isso para 13 sementes. Isso por linha. E isso já parece muito para 13 sementes. Agora imagina quando a gente está falando de 33 sementes por segundo. Cortar a palha,
preparar o leito, posicionar o adubo, distribuir as sementes, fechar o leito de semeadura e uma leve compactada. Então é por isso que a operação de plantio é extremamente importante. Você tomar cuidado com a velocidade de plantio, uniformidade de distribuição de sementes, uniformidade de distribuição de adubo é extremamente importante. E sabe qual que é a loucura? Quantos dias vai do plantio até a emergência completa da sua lavoura? Aproximadamente 10 dias. Para a gente atingir o V5, mais 25 dias. Para a gente atingir o V16, 55 dias, totalizamos 55 dias. Depois, a flor legume, estamos totalizando 75 dias. E depois, enchimento de grãos, já chegamos a 95 dias. E você vai colher ali com 110, 120 dias. O que eu quis dizer com isso? Você está plantando 13 sementes em um único segundo, ou melhor, você está plantando 33 sementes em um único segundo, e depois você vai esperar 120 dias para colher essa semente que você plantou. E por que eu estou destacando isso? Para vocês verem a importância dessa operação. Porque um segundo, meio segundo, pode mudar toda a sua colheita. Então, esperar um segundo a mais, um segundo a menos, para fazer esse plantio de maneira uniforme, bom estabelecimento da cultura, semente bem distribuída, vai ter uma consequência depois de 120 dias. Por isso, essa operação é tão importante. E aí, muita gente pode pensar assim, caiu 2 sementes a menos aqui, mas lá na frente caiu 3 sementes a mais. E aí a gente avalia a germinação, a emergência, em 10 metros e não em 1 metro, né? Não, no final das contas a gente teve aí uma emergência muito boa, nesses 10 metros a gente teve uma emergência, uma germinação de plantas muito boa. Caiu 2 sementes a menos aqui, mas caiu 3 a mais lá, então uma compensa a outra. Esse pensamento está extremamente errado. Por quê? Quando você tem o agrupamento de plantas por sementes que não caíram de maneira espaçada corretamente, essas sementes se tornarão plantas. E elas vão competir por luz, por água, por nitrogênio, por fósforo, por potássio, por micronutrientes, por ar, por tudo. Mas uma planta aqui está um pouco mais agrupada, ali está um pouco mais espaçada, a raiz chega ali. Isso é mais um problema. Quando você tem plantas espaçadas, quando você tem plantas muito juntas, o que acontece com o terço inferior dessas plantas? Com as folhas do terço inferior? Elas estão assim, todas cruzadas. E essas folhas que estão embaixo desses meus dedos aqui, dessas folhas aqui, elas vão fazer fotossíntese? Não, por quê? Não tem luz para elas. Então essas folhas aqui deixam de ser fontes de carboidratos para as plantas e se tornam drenos. E com o tempo elas vão apodrecer e cair. Mas qual é outro problema pelo agrupamento de plantas? Quando você tem folhas aqui, passa o pulverizador. Passa o pulverizador aqui no meio. O que acontece com essa parte e essa parte aqui da minha mão se elas fossem folhas? Tá vendo essas folhas aqui de cima? Efeito guarda-chuva. Então, você ter plantas mal distribuídas vai fazer com que elas compitam. Novamente, repetindo. Luz solar, água, nutrientes, ar e ainda vai dificultar a pulverização, seja de fungicidas, herbicidas, inseticidas. E além disso, as folhas do terço inferior tenderão a apodrecer e cair antes da hora, não sendo fontes de carboidratos, mas sim drenos. Então são folhas que não trazem nenhum benefício para a sua planta. E é por isso que um plantio bem feito é essencial para o sucesso de uma lavoura de soja. Então temos que ter
muito cuidado. Distribuição de sementes, profundidade, uniformidade, tudo isso. Então, pessoal, tudo isso faz parte do programa Soja, do programa Construindo Safras Soja 1.0. Tudo isso faz parte, escolha de cultivar, grupos de maturação. Essas são informações muito importantes, exigência nutricional, resistências, tolerâncias. Eu tenho uma área que tem muito problema com doença, então é legal utilizar uma cultivar um pouco mais cara, mas um pouco mais resistente. Época de semeadura, é importante você manejar isso de acordo com o grupo de maturação, se você tem problema de geada, se você não tem, se você vai fazer milho safrinha, se você não vai. Tudo isso faz parte do programa Construindo Safra Soja 1.0. Além disso, escolha da cultivar. Não, eu já tenho... eu sempre planto RR. Mas você tem um grande número de plantas resistentes ao glifosato e num alto grau de infestação. Talvez não seja melhor utilizar o convencional. Nós podemos ajudar vocês a tomar essas decisões. Além disso, como eu falei, tratamento de sementes, vantagens da inoculação, da co-inoculação, utilização de molibdênio, cobalto, inseticidas, fungicidas, como preparar tudo isso, como armazenar essas sementes. Tudo isso faz parte do programa Construindo Safra Soja 1.0. E além disso, distribuição de sementes, plantio, a uniformidade desse plantio. Eu e o Fernando Pátaro estaremos no campo, avaliando, acompanhando o plantio na nossa propriedade modelo, junto com o produtor Josemar. E isso fará parte do programa Construindo Safra Soja 1.0. Então, além da aula teórica, além da aula no quadro, nós teremos aula no campo. E eu e o Fernando Pátaro enfrentaremos problemas junto com o produtor. Eu gosto de dar um exemplo que na prática, não é que a prática é diferente da teoria. Exatamente não é isso. Mas, por exemplo, sábado estávamos plantando, semeando um experimento de milho para avaliação de cigarrinhas. Então, por que ele foi semeado nesse momento? Justamente por ser o primeiro ou o último milho, ele vai ter mais problemas com cigarrinha. Então, a nossa opção foi plantar, semear agora. E chegando lá, a gente ia utilizar a matraca. E a matraca estava com espaçamento de 35 centímetros. E o nosso espaçamento para o milho seria de 20. Tá. E cadê o espaçador de 20 centímetros? Não tinha. Então, o que a gente tinha que fazer? Ou tirava aquele espaçador, cortava ou parafusava de maneira diferente, mas não tinha um espaçador de 20 centímetros, só o de 35. Então, esse é só um exemplo de que, na prática, você tem que resolver problemas. E na teoria, você acha que a matraca não estaria com os dois espaçadores? Provavelmente. Então, nós enfrentaremos os problemas lá junto com o produtor Josemar na fazenda modelo, na propriedade modelo. Por quê? Olha, na prática é legal a gente recomendar a adubação a 15 centímetros de profundidade. Mas e se o trator não tiver força para tudo isso? O que a gente vai fazer? Vocês vão descobrir quando a gente estiver fazendo esse plantio lá junto com o produtor Josemar. Tá certo? A palha está embuchando muito. O que a gente pode fazer? Nós resolveremos todos esses problemas na prática. Então, se você se interessou sobre esses assuntos, se você quer saber mais sobre isso, se você se interessou pelo programa Construindo Safras Soja 1.0, as inscrições ficarão abertas até dia 1 de outubro, tá certo? E nós acompanharemos desde antes do plantio, divisão da área em unidades de manejo para amostragem, passaremos pela amostragem de solo. Como eu falei, a nossa amostragem, a gente ensina como você deve fazer no quadro aqui, tudo certinho, e depois a gente fez ela na propriedade modelo. Eu e o Fernando Pátaro. Exatamente. A gente não conta como se faz. A gente explica como deve ser feito e ajusta para a realidade no campo, na propriedade modelo. E vai ser assim, do começo da safra até o final.
Esse é o programa Construindo Safra Soja 1.0. Quem se interessou pode entrar em contato. Tem um link na bio do Construindo Safras, tá, pessoal? Tem um link na bio que vai ter mais informações sobre isso. E qualquer dúvida pode me mandar uma mensagem que eu ficarei eternamente grato em responder todos vocês. Assim eu me despeço. Um forte abraço. Muito obrigado por todo mundo que compareceu. Teve o joinha do Lico aqui, do João Danilo, né? Então, pessoal, hoje a gente transmitiu pelo Jean, pelo Instagram do Jean, o meu Instagram e também pelo Construindo Safras. Então, agradeço todo mundo que participou. Ali, o link da live, a live também ficará salvo para... Você pode compartilhar o link com seus amigos, com quem você acha que pode se interessar. Tá certo? Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.